Quando eu era criança, ninguém chamava de brincadeira. Não era algo feito rindo, nem em grupo grande. A história da loira do banheiro vinha sempre acompanhada de aviso. Diziam para não provocar, para não repetir o nome, para não ficar muito tempo olhando no espelho depois de certa hora. Não explicavam exatamente o porquê. Apenas diziam que quem chamava acabava vendo algo que não deveria. E que, depois disso, nunca mais se sentia sozinho naquele lugar. Diziam que a loira não aparecia como gente espera. Não surgia inteira, não gritava, não atacava de imediato. Primeiro vinha a sensação. Um peso estranho no ar. Um silêncio diferente. O banheiro ficava frio demais, mesmo em dias quentes. Depois, o espelho começava a mentir. O reflexo não acompanhava exatamente os movimentos. Um atraso mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para causar desconforto. Era assim que ela começava a responder. Eu cresci ouvindo essas histórias, e como todo mundo, achei que era exagero. Uma forma de assustar criança. Até o dia em que precisei passar algumas semanas na casa antiga da minha avó. A casa era velha, construída quando ainda se usava azulejo grosso e espelho pesado, daqueles colados direto na parede. O banheiro ficava no fim do corredor, longe dos quartos. À noite, o lugar parecia outro. O som mudava. A casa rangia de um jeito diferente. Sempre evitei ir até lá depois de certa hora. Numa dessas noites, acordei com vontade de ir ao banheiro. Acendi apenas a luz do corredor. O banheiro ficou iluminado pela fresta da porta. Entrei sem pensar muito e fechei atrás de mim. Foi nesse momento que senti. Não vi nada. Não ouvi nada. Mas tive a certeza de que não estava sozinho. O espelho parecia mais escuro do que o normal. Cheguei mais perto da pia. Meu reflexo estava ali, mas algo estava errado. Meu rosto parecia cansado demais. Os olhos fundos demais. Pisquei algumas vezes, tentando afastar a sensação. Lembrei da história. Do jeito que diziam para não olhar por muito tempo. Do jeito que diziam para nunca chamar. Dei um passo para trás. Foi quando a luz piscou. Apenas uma vez. O suficiente para me fazer prender a respiração. O ar ficou frio. Não era imaginação. Senti na pele. O espelho começou a embaçar por dentro, como se alguém respirasse do outro lado. Meu reflexo não se mexeu quando eu me mexi. Ficou parado por uma fração de segundo a mais. E nesse intervalo mínimo, vi algo atrás de mim no reflexo. Não virei. Não tive coragem. Apenas ouvi um sussurro baixo, feminino, vindo de dentro do banheiro. Não dizia meu nome. Não precisava. Dizia apenas para eu olhar. Disse que já tinha sido chamada antes. Disse que espelhos guardam mais do que mostram. Saí correndo dali sem apagar a luz. Passei o resto da noite acordado, tentando convencer a mim mesmo de que tinha sido só medo, só cansaço, só sugestão. No dia seguinte, perguntei à minha avó sobre a casa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Disse que aquela não era a primeira casa construída ali. Disse que, antes, havia um casarão antigo, onde uma mulher tinha morrido de forma violenta. Não falou detalhes. Apenas disse que, depois da morte, ninguém conseguia usar o banheiro do quarto dela sem sentir algo estranho. O espelho nunca foi trocado. Disseram que espelhos não devem ser quebrados quando algo fica preso neles. Naquela noite, evitei o banheiro. Mas já era tarde. Porque depois que você sente a presença, ela não precisa mais ser chamada. Ela sabe que você ouviu. E a loira do banheiro não aparece para quem brinca. Ela aparece para quem escuta. Depois daquela primeira noite, eu tentei evitar o banheiro o máximo possível. Durante o dia, tudo parecia normal. A luz entrava pela janela pequena, o espelho refletia corretamente, o frio desaparecia. Era fácil convencer a mente de que o medo tinha sido exagero. Mas bastava o sol se pôr para a casa mudar de comportamento. Os sons ficavam mais longos. O silêncio mais denso.
O corredor parecia maior do que realmente era. E o banheiro, mesmo com a porta fechada, parecia continuar presente, como se chamasse atenção o tempo todo. Comecei a perceber que não era apenas o espelho. Era o lugar. O banheiro ficava sempre alguns graus mais frio do que o resto da casa. A água da torneira demorava a esquentar. Às vezes, a luz piscava quando eu passava em frente à porta, mesmo sem entrar. Evitava olhar diretamente para o espelho quando precisava lavar as mãos. Aprendi a manter o rosto baixo, como se isso fosse suficiente para impedir qualquer coisa de acontecer. Mas a loira do banheiro não precisa que você a veja. Ela só precisa que você saiba que ela está ali. Alguns dias depois, ouvi vozes na escola. Não conversas normais. Cochichos. Um grupo pequeno reunido perto do bebedouro, falando baixo demais para ser apenas fofoca. Reconheci o tom. Era o mesmo que eu tinha ouvido tantas vezes na infância. Medo disfarçado de curiosidade. Quando me aproximei, eles pararam de falar. Um dos meninos me olhou estranho e perguntou se eu acreditava na loira do banheiro. Respondi que não. Era automático. Sempre dizemos que não acreditamos. Ele sorriu de um jeito nervoso e disse que alguém tinha tentado chamar no banheiro da escola. Não perguntei detalhes. Não precisava. Aquela história nunca começa com alguém que queria de verdade. Sempre começa com alguém que acha que não vai acontecer nada. Naquela noite, voltei para a casa da minha avó com um aperto no peito que não consegui explicar. Entrei no banheiro ainda com luz do dia, tentando provar a mim mesmo que não havia nada ali. Olhei rapidamente para o espelho. Tudo parecia normal. Mas quando me afastei, tive a clara impressão de que o reflexo demorou um pouco mais para ir embora. Foi então que cometi o erro. Não chamei o nome dela em voz alta. Não fiz ritual nenhum. Apenas fiquei parado diante do espelho tempo demais. Pensando. Observando. Tentando entender. E isso foi suficiente. O ar começou a esfriar de novo. O espelho embaçou, mas não como acontece normalmente. O vapor surgiu de dentro para fora. Como se alguém respirasse do outro lado do vidro. Meu reflexo começou a perder definição. Os traços ficaram borrados, pálidos. Pisquei várias vezes, achando que era cansaço. Quando abri os olhos, vi algo diferente atrás de mim no reflexo. Um cabelo claro. Não o suficiente para ver um rosto. Apenas fios loiros, caindo sobre algo que parecia um ombro. Não me virei. Sabia que não devia. A sensação de presença era esmagadora. Era como se o banheiro tivesse encolhido, como se o ar estivesse sendo sugado lentamente. Ouvi um som baixo, quase como unha raspando azulejo. O espelho tremeu levemente. Foi quando ouvi a voz novamente. Não vinha de fora. Não vinha do espelho. Vinha de dentro da minha cabeça. Ela não pediu para ser chamada. Ela disse que já tinha sido. Disse que espelhos guardam o que as pessoas deixam para trás. Medo, raiva, promessas quebradas, palavras não ditas. Disse que o banheiro é o lugar onde ninguém observa, onde as máscaras caem. Disse que ali, sozinhos, as pessoas mostram quem realmente são. E é por isso que ela aparece ali. Porque ninguém nunca está completamente sozinho diante do espelho. A luz piscou várias vezes seguidas. O reflexo desapareceu por um segundo inteiro. Quando voltou, não era mais só o meu. Havia um rosto atrás do meu ombro. Branco demais. Os olhos não estavam totalmente formados, como se fossem apenas sombras profundas. A boca se abriu lentamente, mas nenhum som saiu. O espelho começou a rachar, não de verdade, mas como se uma rachadura se formasse por dentro do vidro. Saí correndo do banheiro sem olhar para trás. Bati a porta com força. Passei o resto da noite acordado, sentado na cama, ouvindo passos leves no corredor. Não passos humanos. Algo mais arrastado. Mais paciente. Na manhã seguinte, o banheiro estava normal. Nenhuma rachadura. Nenhum sinal.
Mas quando me aproximei da pia, vi algo que não consegui ignorar. Uma marca leve no espelho, na altura onde o rosto dela tinha aparecido. Como um toque deixado de propósito. Perguntei novamente à minha avó. Dessa vez, ela não desviou o assunto. Disse que, antigamente, as pessoas acreditavam que espelhos podiam aprisionar espíritos. Disse que a mulher tinha morrido naquele quarto depois de ficar dias trancada, sem ninguém ouvir seus pedidos de ajuda. Disse que o banheiro tinha sido o último lugar onde ela se viu viva. E que, depois disso, o espelho nunca mais refletiu apenas uma pessoa. Naquela noite, ouvi a descarga do banheiro ser acionada sozinha. E entendi algo fundamental. A loira do banheiro não aparece quando você chama. Ela aparece quando percebe que você está pronto para ouvir. Depois daquela noite, algo em mim mudou de forma definitiva. Não foi medo imediato, nem pânico constante. Foi uma sensação mais profunda e difícil de explicar, como se eu tivesse atravessado uma linha invisível. A vida continuava igual por fora, mas por dentro tudo parecia deslocado. Os dias passavam rápido demais. As noites demoravam a acabar. Sempre que eu entrava em um banheiro que não fosse o da casa da minha avó, sentia o mesmo frio leve na pele, como um aviso discreto de que ela sabia onde eu estava. Comecei a reparar em espelhos. Não só os de banheiro. Vitrines, retrovisores, superfícies polidas. Em alguns deles, meu reflexo parecia correto. Em outros, havia um atraso mínimo, quase imperceptível. Um piscar que vinha depois do meu. Um movimento que não acompanhava exatamente. Nunca era o suficiente para eu apontar e dizer que estava vendo algo errado. Mas era o bastante para meu corpo reagir. O coração acelerava. A respiração ficava curta. Eu desviava o olhar antes que algo pudesse se completar. Na escola, os cochichos aumentaram. Não demorou para que surgisse a história de uma menina que tinha passado mal no banheiro feminino. Diziam que ela ficou tempo demais olhando no espelho. Diziam que saiu chorando, dizendo que tinha visto alguém atrás dela. Depois disso, começou a evitar o banheiro, segurando o dia inteiro, até passar mal de verdade. Ninguém falava isso em voz alta. Histórias assim nunca são contadas claramente. Elas circulam pelos cantos, pelos corredores, pelas conversas interrompidas quando um adulto se aproxima. Foi então que ouvi falar de alguém que não voltou. Um garoto mais velho, conhecido por provocar todo mundo, tinha decidido chamar a loira do banheiro de propósito. Não porque acreditasse, mas porque queria provar que não tinha medo. Entrou no banheiro sozinho depois da aula. Trancou a porta. Disseram que ouviram ele rindo no começo. Depois, silêncio. Quando a porta foi arrombada, ele estava no chão, desacordado. Não havia marcas. Nenhum sinal de luta. Apenas o espelho completamente embaçado, mesmo com o banheiro frio. Ele acordou horas depois no hospital, mas nunca mais falou direito sobre o que viu. Evitava espelhos. Evitava banheiros. E às vezes, segundo a mãe, acordava gritando à noite, dizendo que alguém estava muito perto do rosto dele. Ouvir isso confirmou algo que eu já suspeitava. A loira não escolhia apenas um. Ela respondia a todos que permaneciam tempo demais. Alguns ouviam pouco. Outros ouviam demais. E quem ouvia demais não conseguia voltar ao ponto inicial. Comecei a ter sonhos mais vívidos. Não eram pesadelos comuns. Eram cenas longas, silenciosas, quase sem ação. Eu ficava parado diante de um espelho enorme, que não refletia meu rosto. No lugar, havia uma figura feminina de cabelos claros, de costas, como se estivesse me esperando virar. Sempre acordava antes de vê-la de frente, com a sensação de que, se olhasse, algo definitivo aconteceria. Passei a evitar espelhos cobrindo alguns com toalhas, como tinha ouvido alguém fazer em um velório antigo. Minha avó percebeu. Não perguntou nada no começo. Mas numa noite, sentou ao meu lado e contou algo que nunca tinha mencionado antes. Disse que, quando era jovem, uma prima dela tinha desaparecido depois de ser encontrada morta no banheiro de casa. Oficialmente, foi acidente.
Mas a família sempre soube que havia algo errado. A prima passava horas diante do espelho. Dizia que via alguém que parecia querer sair. Depois da morte, o espelho foi retirado e enterrado longe da casa. Mesmo assim, por anos, quem usava aquele banheiro sentia o mesmo frio. Ela me disse algo que nunca esqueci. Disse que a loira do banheiro não é uma entidade que aparece para assustar. Ela é um resto. Um reflexo do que fica quando alguém morre olhando para si mesmo pela última vez. Uma consciência presa ao próprio rosto, ao próprio reflexo, incapaz de atravessar completamente. E que, por isso, ela se aproxima de quem faz o mesmo. De quem olha demais. De quem se perde dentro do espelho. Naquela noite, tive coragem de encarar algo que vinha evitando. Entrei no banheiro, sozinho, com a luz acesa. Fiquei diante do espelho. Não por desafio. Por necessidade. Precisava entender até onde aquilo ia. Meu reflexo estava lá. Normal. Esperei. O ar começou a esfriar. O silêncio ficou pesado. O espelho embaçou lentamente. Não vi cabelo. Não vi rosto. Apenas ouvi a voz, muito próxima, quase carinhosa. Ela disse que eu já estava perto demais. Disse que nem todos conseguem sair antes do último passo. Disse que o espelho estava ficando cheio. Foi então que percebi algo novo no reflexo. Não era ela atrás de mim. Era alguém ao meu lado. Uma forma vaga, incompleta, como se estivesse se formando. Outro rosto tentando aparecer. Outra presença tentando usar o mesmo espaço. Entendi naquele momento que a loira não estava sozinha. Nunca esteve. O banheiro não era um lugar de passagem para uma entidade. Era um ponto de acúmulo. Um lugar onde reflexos que não conseguiram ir embora se juntavam, esperando alguém abrir espaço. Apaguei a luz e saí do banheiro no escuro, sentindo o coração bater no limite. Naquela noite, sonhei que estava diante de um espelho quebrado, cheio de rostos tentando se recompor. Acordei com a certeza de que algo tinha mudado outra vez. Eu não estava mais apenas sendo observado. Eu tinha sido reconhecido. Depois daquela noite, eu entendi que não adiantava mais fingir que nada tinha acontecido. A loira do banheiro não era algo que aparecia de vez em quando para assustar. Ela era um processo. Um acúmulo lento, silencioso, que começava no instante em que alguém permanecia tempo demais diante do próprio reflexo. Não havia como desfazer o contato. Só havia como adiar o resultado. Passei dias evitando qualquer banheiro que tivesse espelho grande. Em lugares públicos, entrava rápido e saía sem levantar o rosto. Em casa, mantinha a luz sempre acesa. Ainda assim, a sensação de presença continuava. Como se algo estivesse sempre um passo atrás, esperando o momento certo para se aproximar. A decisão final veio numa madrugada em que acordei com a casa completamente silenciosa. Não era o silêncio normal da noite. Era um silêncio sem fundo, como se até os sons distantes tivessem sido sugados. Levantei da cama com o coração acelerado e percebi que a luz do corredor estava acesa. Eu tinha certeza de que a tinha apagado antes de dormir. Caminhei devagar, sentindo o frio aumentar a cada passo. A porta do banheiro estava aberta. A luz, acesa. O espelho, completamente limpo, sem embaçar, sem reflexo aparente. Era como se estivesse esperando. Entrei sabendo que não devia. Mas também sabendo que fugir não mudaria nada. Parei diante do espelho. Meu reflexo surgiu devagar, como se estivesse sendo construído naquele instante. Olhei nos próprios olhos e senti um peso estranho, uma sensação de profundidade maior do que o normal. O ar esfriou de repente. Não ouvi passos. Não ouvi sussurros. Apenas senti quando ela apareceu. Não atrás de mim. Não no reflexo. Ao meu lado. Uma presença tão próxima que eu podia sentir o frio vindo dela. A voz não soou ameaçadora. Soou cansada. Antiga. Ela disse que não queria mais assustar. Disse que precisava ser vista. Que precisava ser lembrada.
Disse que cada rosto que surgia no espelho era alguém que tinha ficado preso entre quem era e quem tentou ser. Pessoas que morreram olhando para si mesmas pela última vez, cheias de perguntas que nunca responderam. Disse que o banheiro não era o começo. Era apenas o lugar onde o mundo parava por alguns segundos, tempo suficiente para algo atravessar. O espelho começou a mudar. Não rachou. Não tremeu. Apenas deixou de refletir o banheiro. No lugar, vi rostos. Muitos. Alguns vagos, outros mais definidos. Todos olhando na mesma direção. Para mim. Vi o cabelo claro dela misturado a outros reflexos incompletos. Vi olhos sem brilho, bocas que tentavam se formar. Ela explicou que cada vez que alguém chamava, mesmo sem dizer o nome, abria espaço. Que quem ficava tempo demais diante do espelho oferecia algo em troca. Atenção. Medo. Curiosidade. E isso era suficiente. Ela me deu uma escolha que não parecia escolha de verdade. Disse que eu podia ir embora, continuar vivendo, mas sabendo que meu reflexo nunca mais seria apenas meu. Ou podia ficar ali, diante do espelho, permitindo que ela atravessasse completamente, encerrando o ciclo naquele lugar. Senti o peso da decisão cair sobre mim. Entendi que muitos antes de mim tinham chegado até ali e recuado. Que o acúmulo existia porque ninguém tinha coragem de terminar. Não respondi em voz alta. Apenas dei um passo para trás. O espelho reagiu. Os rostos se agitaram, como água mexida. A luz piscou. A presença ao meu lado ficou mais intensa. Ela não gritou. Não implorou. Apenas disse que o espelho lembraria. Disse que sempre lembraria. Dei outro passo para trás e apaguei a luz. O banheiro mergulhou na escuridão. Ouvi um som seco, como algo se fechando por dentro do vidro. Quando acendi a luz novamente, o espelho estava normal. Meu reflexo estava ali. Sozinho. Desde então, a casa voltou ao normal. Ou quase. O frio desapareceu. As vozes cessaram. Mas às vezes, quando passo rápido demais por um espelho, tenho a sensação de que algo tenta acompanhar. Como um reflexo atrasado, tentando se recompor. Aprendi a não olhar por muito tempo. Aprendi a não chamar. Aprendi que algumas histórias sobrevivem porque ainda estão acontecendo. E que a loira do banheiro não vive no espelho. Ela vive no intervalo. No segundo em que você espera que o reflexo faça algo diferente. Se você está ouvindo isso agora, talvez ache que é só mais uma história. Mas preste atenção da próxima vez que entrar em um banheiro silencioso à noite. Observe quanto tempo você aguenta ficar diante do espelho sem desviar o olhar. Porque algumas presenças não precisam ser invocadas. Elas só precisam que alguém fique tempo demais olhando para si mesmo.